Olá, meus irmãos, dando sequência nas leituras bíblicas. Meu nome é Christian, sou líder da Rede de Casais e é um prazer, uma honra nós podermos estar compartilhando a palavra do Senhor com os irmãos. Hoje nós estaremos aqui lendo 1 Crônicas a partir do capítulo 15 até o 18. Acompanhem na sua casa. Fez também Davi casa para si na cidade de Davi e preparou um lugar para a arca de Deus e armou-lhe uma tenda. Então disse Davi: ninguém pode levar a arca do Senhor, senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levar a arca do Senhor e para o servirem eternamente. E Davi ajuntou a todo Israel em Jerusalém para fazer subir a arca do Senhor ao seu lugar que ele tinha preparado. Davi ajuntou os filhos de Arão e os levitas, dos filhos de Coate, Uriel, o príncipe e seus irmãos, 120. Dos filhos de Merari, Asaías, o príncipe e seus irmãos, 220. Dos filhos de Gerson, Joel, o príncipe e seus irmãos, 130. Dos filhos de Elisafá, Semaías, o príncipe e seus irmãos, 200. Dos filhos de Hebron, Eliel, o príncipe e seus irmãos, 80. Dos filhos de Uziel, Aminadab, o príncipe e seus irmãos, 112. E chamou Davi os sacerdotes Zadok e Abiatar e os levitas, Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab. E disse-lhes: vós sois os chefes dos pais entre os levitas, santificai-vos, vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que lhe tenho preparado. Pois que, portanto, primeiro vos assim ou não fizeste? O Senhor fez rotura em nós, porque o não buscamos segundo a ordenança. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e levitas para fazerem subir a arca do Senhor, Deus de Israel. E os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor, com as varas que tinham sobre si. E disse Davi aos príncipes dos levitas, que constituísse a seus irmãos os cantores com instrumentos, músicos, com alaúdes, harpas e símbolos, para que se fizessem ouvir levantando a voz com alegria. Ordenaram, pois, os levitas a Emã, filho de Joel, e dos seus irmãos, Asaf, filho de Berequias, e dos filhos de Merari, seus irmãos, a Etã, filho de Cusaías. E com eles, a seus irmãos da segunda ordem, Zacarias, e Bené, Ezaziel, e Simaramote, e Jeiel, Euni, e Eliabe, e Benaía, e Maasias, e Matitias, e Elifeleu, e Miqueneias, e Obed-edom, e Jeiel, os porteiros. E os cantores Emá, Asaf, Etã, se faziam ouvir com símbolos de metal. Zacarias e Aziel, e Semiramote, e Jeiel, e Euni, e Eliabe, e Amaasés, e Benaia, com alaúde sobre alamote. Matitias e Elifeleu, e Miqueneias, e Obed-edom, e Jeiel, e Azazias, com harpa sobre seminite, para esforçar o tom. Quenanias, príncipe dos levitas, tinha cargo de entoar o canto, ensinando-os e entoando-os, porque era entendido nisso. E Berequias e Eucana eram porteiros da arca, e Sebanias e Josafá, e Netanel, e Amassai, e Zacarias, e Benaé, Eliezer, e os sacerdotes tocavam as trombetas perante a arca de Deus, e Obed-edom e Jeías eram porteiros da arca. Sucedeu, pois, que Davi e os anciãos de Israel e os capitães dos milhares foram para fazerem subir com alegria a arca do concerto do Senhor da casa de Obed-edom. E sucedeu que, ajuntando os levitas que levavam a arca do concerto do Senhor, sacrificaram 7 novilhos e 7 carneiros. E Davi é vestido de um roupão de linho fino, como também todos os levitas que levavam a arca e os cantores. E Quenanias, chefe dos que levavam a arca e dos cantores, também. Davi levava sobre si um efode de linho.
E todo Israel fez subir a arca do concerto do Senhor com júbilo, e com sonido de buzinas e com trombetas, e com símbolos, fazendo sonido com alaúdes e com harpas. E sucedeu que, chegando a arca do concerto do Senhor à cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhou uma janela e, vendo a Davi dançar e tocar, o desprezou no seu coração. Trazendo, pois, a arca de Deus, o puseram no meio da tenda que Davi lhe tinha armado, e ofereceram holocaustos e sacrifícios pacíficos perante Deus. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e sacrifícios pacíficos, abençoou o povo em nome do Senhor. E repartiu a todos em Israel, tanto a homens como a mulheres, a cada um pão e um pedaço de carne e um frasco de vinho. E pôs perante a arca do Senhor alguns dos levitas por ministros, e isso para recordarem, louvarem e celebrarem ao Senhor Deus de Israel. Era Asafé, o chefe de Zacarias, o segundo, e depois dele Jeiel, e Simi-Ramote, e Jeiel, e Matitias, e Eliabe, e Benaia, e Obed-edom, e Jeiel, com alaúdes, com harpas, e Asaf se fazia ouvir com símbolos. Também Benaia e Jaiziel, os sacerdotes, estavam continuamente com trombetas perante a arca do concerto de Deus. Então, naquele mesmo dia, entregou Davi, em primeiro lugar, o salmo seguinte, para louvar ao Senhor pelo ministério de Asaf e de seus irmãos. Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecido entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe, salmodiai-lhe, atentamente falai de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração do que busca o Senhor. Buscai o Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das suas maravilhas que tem feito, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Vós, semente de Israel, seus servos, vós, filhas de Jacó, seus eleitos. Ele é o Senhor, nosso Deus, em toda a terra estão os seus juízos. Lembrai-vos perpetuamente do seu concerto e da palavra que prescreveu para 1000 gerações, do concerto que fez com Abraão e do seu juramento a Isaque, o qual também a Jacó ratificou por estatuto e a Israel por concerto eterno, dizendo: a ti te darei a terra de Canaã, quinhão da vossa herança. Sendo vós em pequeno número, poucos homens estrangeiros nela, andavam de nação em nação e de um reino para o outro. A ninguém permitiu que os oprimisse, e por amor deles repreendeu-lhes, dizendo: não tocais os meus ungidos, e aos meus profetas não façais mal. Cantai ao Senhor em toda a terra, anunciai de dia em dia a sua salvação. Contai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, e muito digno de ser louvado, e mais tremendo é do que todos os deuses. Porque todos os deuses das nações são vaidades, porém o Senhor fez os céus. Majestade e esplendor há diante dele, força e alegria no seu lugar. Dai ao Senhor, ó famílias das nações, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória do seu nome, trazei presentes e vinde perante eles, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Trema perante ele, trema toda a terra, pois o mundo se firmará para que não abale. Alegre-se os céus, e regozije-se a terra, e diga entre as nações: o Senhor reina. Brama o mar com a sua plenitude, exulte o campo com tudo o que há nele. Então jubilarão as árvores dos bosques perante o Senhor, porquanto vem julgar a terra. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, pois a sua benignidade dura para sempre, dura perpetuamente. E dizei: salva-nos, ó Deus, da nossa salvação, e ajunta-nos e livra-nos das nações, que louvaremos o teu santo nome, e nós gloriemos no teu louvor. Louvado seja, Senhor Deus de Israel, de século em século. E todo o povo disse amém, e louvou ao Senhor. Então Davi deixou ali diante da arca do concerto do Senhor a Asaf e a seus irmãos, para ministrarem continuamente perante a arca, segundo se ordenara para cada dia. E mais a Obed-edom com seus irmãos, 68,
e este Obed-edom, filho de Judutum, e a Oza ordenou por porteiros. E mais a Zadok, o sacerdote, e seus irmãos, o sacerdote diante do tabernáculo do Senhor, no alto que estava em Gibeão, para oferecerem ao Senhor os holocaustos sobre o altar do holocausto continuamente pela manhã e à tarde. E isso tudo o que está escrito na lei que o Senhor tinha prescrito a Israel. E com eles deixou a Emã e a Jedutum e os mais escolhidos, que foram apontados pelos seus nomes para louvarem ao Senhor, porque a sua benignidade dura perpetuamente. Com eles, pois, estavam Emã e Jedutum, e trombetas e símbolos para que os faziam ouvir, e instrumentos de música de Deus. Porém, os filhos de Jedutum estavam à porta. Então se foi todo o povo, cada um para a sua casa, e tornou Davi para abençoar a sua casa. Capítulo 17. Sucedeu, pois, que, morando Davi já em casa, disse Davi ao profeta Natã: Eis que moro em casa de cedros, mas a arca do concerto do Senhor está debaixo de cortinas. Então Natã disse a Davi: Tudo quanto tens o teu coração faze, porque Deus é contigo. Mas sucedeu na mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã dizendo: Vai e dize a Davi, meu servo, assim diz o Senhor, tu me não edificarás uma casa para morar, porque em casa nenhuma morei desde o dia em que fiz subir a Israel até o dia de hoje, mas fui de tenda em tenda e de tabernáculo em tabernáculo. Pois todas as partes por onde andei, com todo Israel, porventura falei alguma palavra e algum dos juízes de Israel, a quem ordenei que apacentasse o meu povo, dizendo: Por que não edificas uma casa de cedros? Agora, pois, assim dirás o meu servo a Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu te tirei do curral de detrás das ovelhas, para que fosses chefe do meu povo de Israel. E estive contigo por toda parte por onde fosses. E de diante de ti exterminei todos os teus inimigos, e te fiz um nome, como o nome dos grandes que estão na terra. E ordenarei um lugar para o meu povo de Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar, e nunca mais seja removido de uma para outra parte, e nunca mais os debilitarão os filhos de perversidade como ao princípio, desde os dias em que ordenei juízo sobre o meu povo de Israel. Porém, abati todos os seus inimigos. Também te fiz saber que o Senhor te edificaria uma casa. Há de ser que quando forem cumpridos os teus dias, para ires a teus pais, suscitarei a tua semente depois de ti, a qual será dos teus filhos, e confirmarei o seu reino. Esse me edificará a casa, e eu confirmarei o seu trono para sempre. Ele serei por pai, e ele me será por filho, e a minha benignidade não desviarei dele, como a tirei daquele que foi antes de ti. Mas o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será firme para sempre. Conforme todas as palavras e conforme toda essa visão, assim falou Natã a Davi. Então entrou o rei Davi e ficou perante o Senhor e disse: Quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa, que me trouxeste até aqui? E ainda isso, ó Deus, foi pouco aos teus olhos pelo que falaste da casa do teu servo, para tempos distantes, e proveste-me, segundo o costume dos homens, com essa exaltação, ó Senhor Deus. Que mais te dirá Davi acerca da honra feita a teu servo? Porém, tu bem conheces o teu servo. O Senhor, por amor do teu servo, e segundo o teu coração, fizeste todas essas grandezas, para fazer notórias todas essas grandes coisas. Senhor, ninguém há como tu, e não há Deus além de ti, conforme tudo quanto ouvimos com os nossos ouvidos. E quem há com o teu povo de Israel, única nação da terra, a quem Deus foi remir para o seu povo, fazendo-te nome como grandes coisas e temerosas, lançando as nações de diante do teu povo que remiste do Egito? E tomaste o teu servo, e tomaste o teu povo de Israel, para ser teu povo para sempre, e tu, Senhor, lhe fostes por Deus.
E agora, pois, Senhor, a palavra que falaste do teu servo e acerca da tua casa seja certa para sempre, e faze como falaste. Confirma-se com efeito e que o teu nome se engrandeça para sempre, e diga: ó Senhor dos exércitos, é o Deus de Israel, é Deus para Israel, e fique firme diante de ti a casa de Davi, teu servo. Porque tu, Deus meu, revelaste ao ouvido do teu servo que lhes edificarias casa, pelo que o teu servo achou confiança para orar em tua presença. Agora, pois, Senhor, tu és o mesmo Deus, e falaste este bem acerca do teu servo. Agora, pois, foste servido, abençoares a casa do teu servo, para que esteja perpetuamente diante de ti, porque tu, Senhor, a abençoaste, e ficará abençoada para sempre. Capítulo 18. E depois disso, aconteceu que Davi feriu os filisteus e os abateu. Tomou Agate e os lugares da sua jurisdição na mão dos filisteus. Também feriu os moabitas, e os moabitas ficaram servos de Davi, trazendo presentes. Também Davi feriu a Adadezer, rei de Jobá, junto a Amate, indo ele estabelecer os seus domínios pelo rio Eufrates. E Davi lhe tomou 1000 cavalos de carros e 7.000 cavaleiros e 20.000 homens de pé. E Davi jarretou todos os cavalos dos carros, porém reservou deles 100 cavalos. E vieram os sírios de Damasco a ajudar a Adadezer, rei de Jobá. Porém, dos sírios feriu Davi 22.000 homens. Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os sírios ficaram servos de Davi, trazendo presentes, e o Senhor guardava Davi por onde quer que ia. E tomou Davi os escudos de ouro que tinham os servos de Adadezer, e os trouxeram a Jerusalém. Também a Tibate e Decum, cidades de Adadezer, tomou Davi muitíssimo cobre, que Salomão fez o mar de cobre, as colunas e utensílios de cobre. E ouvindo Tou, rei de Amate, que Davi destruíra todo o exército de Adadezer, rei de Jobá, mandou seu filho Adorão a Davi para lhe perguntar como estava e para o abençoar, por haver pelejado com Adadezer e destruir, porque Adadezer fazia guerra a Tou, enviando-lhe juntamente toda a sorte de vasos de ouro e de prata e de cobre, os quais Davi também consagrou ao Senhor juntamente com a prata e ouro, que trouxera de todas as mais nações, dos Edomitas e dos Moabitas e dos filhos de Amon, e dos filisteus e dos amalequitas. Também Abissai, filho de Zuria, feriu a 18.000 edomitas no Vale do Sal, e pôs guarnições em Edom, e todos os edomitas ficaram servos de Davi, e o Senhor guardava Davi por onde quer que ia. E Davi reinou sobre todo Israel, fazia juízo e justiça, e todo o seu povo. E Joabe, filho de Jeruia, tinha cargo do exército, e Josafá, filho de Ailalude, era chanceler. E Zadok, filho de Aitube, e Abimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes, e Salza, escrivão. E Benaia, filho de Joiada, tinha cargo dos quereteus e peleteus. Porém, os filhos de Davi, os primeiros, estavam à mão do rei. Meus irmãos, foi uma honra estarmos juntos fazendo essas leituras, e que o Senhor possa edificar a tua vida através desse plano de leitura aqui na Renovar em Cristo. Convido a vocês para nós tirarmos um momento de oração, agradecendo ao Senhor pela oportunidade que Ele tem nos dado. Senhor Jesus, nós queremos engrandecer o Teu nome e dizer o quanto, Senhor, nós Te louvamos, o quanto agradecemos, Senhor, pelas Tuas bênçãos e por esse momento, Senhor, de leitura da Tua Palavra, que nos edifica, que nos transforma e que é vida para nós. Te peço, Senhor, que Tu continue conosco, abençoando os nossos irmãos que estão nesse plano de leitura bíblica e que Tu possa trabalhar nos nossos corações. Nós Te agradecemos hoje e sempre por tudo que Tu tem feito por nós. Amém.